Bem-vindo, pessoal. Meu nome é Elcimar Oliveira, sou acadêmico do curso de licenciatura em Física do IFAC, aqui do campus Sena Madureira. Também sou bolsista do programa PIBID. Nesse vídeo de hoje que eu vou trazer aqui para a gente vai falar um pouco sobre condutores em equilíbrio eletrostático. Espero que vocês acompanhem o vídeo. Assista o vídeo todinho, do começo ao fim, não só o meu, como dos demais colegas, para que a gente possa aprofundar mais nos conteúdos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os condutores em equilíbrio eletrostático. Então, quando a gente fala de condutores em equilíbrio eletrostático, o que vocês imaginam? Então, para isso, vou dar um exemplo simples. Por exemplo, quando você desliga a TV, que você passa próximo a ela, você encosta o braço próximo à tela da TV, o que é que acontece? Os pelos do seu braço eles vão se arrepiar. Então, por que isso acontece? Acontece o seguinte: os cabelos eles se arrepiam na tentativa dos elétrons se afastarem o máximo possível um dos outros. Então, para me explicar isso a vocês, o que é condutores em equilíbrio eletrostático, eu vou usar uma simulação computacional que é o experimento de Van de Graaff. Eu vou utilizar isso, a forma de simulação computacional, explicando para vocês de maneira bem assim, como se diz, de maneira bem prática, bem didática, para que vocês possam entender. Então, eu vou trabalhar esse experimento, que é o gerador de Van de Graaff, em simulação computacional. E qual é o objetivo? O objetivo desse experimento é criar uma eletricidade estática e usar essa eletricidade em experimento. Vai ser um gerador, que vocês vão observar na sequência do vídeo. São geradores, são um dispositivo que possui uma corrente constante, que vocês vão observar lá. Então, já que neles é a tensão que varia, dentro desses geradores, ele vai existir uma tensão e essa tensão vai variar. Mas é diferente de uma bateria que possui uma tensão constante e a corrente varia de acordo com a carga. Nesse caso lá vai ser o contrário. Como funciona? Você pode perguntar assim, mas como funciona e para que serve o gerador de Van de Graaff? Então, ele tem um sistema de funcionamento que ele utiliza a excitação de cargas ativada por atrito. Isso a gente vai ver lá no experimento. Eu vou estar explicando para vocês. Vocês vão estar acompanhando na sequência do vídeo o experimento e lá vocês vão deduzir isso de forma assim, casando a teoria com a prática. Aí vocês vão poder ter uma assimilação do conteúdo. Mas quem é Van de Graaff? Você já está no terceiro ano do ensino médio, então vocês vão já ter uma noção de quem é Van de Graaff. Então, olha, Van de Graaff, ele foi um engenheiro lá dos Estados Unidos, estadunidense, foi descendente de holandês, então ele criou, lá no ano de 1931, esse gerador. O principal como diz, objetivo de imediato que ele criou isso, ele empregou diretamente na física nuclear. Foi para produzir a tensão muito elevada necessária para a aceleração de partículas. Então, agora na sequência vocês vão ver tudo isso que eu comentei aqui nesse breve esclarecimento. Nós vamos acompanhar na prática, na sequência. Eu vou deixar o link do experimento aqui embaixo do vídeo. E também vou deixar aqui o roteiro experimental. E dentro dele vai ter algumas atividades para vocês entrar lá, acessar através do link e responder. Vamos lá. Vocês acessam aí, respondam o questionáriozinho. E a gente vai dando sequência aqui o vídeo com o experimento que eu acabei de falar. Então, pessoal, como eu falei anteriormente no vídeo, aqui eu estou acessando meu simulador computacional
de condutores em equilíbrio eletrostático. Ele já está aberto aqui no meu navegador. Vou disponibilizar o link dele aqui na descrição do vídeo para que vocês consigam acessar para você realizar seus experimentos. Então aqui eu vou trabalhar esse experimento aqui, que é o gerador de Van de Graaff. Então aqui eu tenho um motor. Ele vai se acionar essas poleias, que essas poleias vão se movimentar aqui no interior e vão produzir cargas elétricas positivas e negativas que vão ser distribuídas em ambas as esferas. Ou seja, aqui tem duas esferas, elas vão ser distribuídas nas duas. Vou clicar aqui no botão amarelo e vou ver como isso acontece. Elas vão se movimentar aqui. Essa esfera maior vai receber as cargas positivas, as negativas vão ser transferidas para essa esfera menor. O que vai ocorrer? Vai ocorrer que quando essas esferas estiverem carregadas de partículas positivas e negativas, o campo que existe em volta dela não vai conseguir segurar a quantidade de carga, e aí vai ocorrer uma descarga elétrica, ou seja, uma descarga eletrostática. Vamos observar aqui. Perceba que eu acionei o motor. Quando eu acionei o motor, as poleias se giram. Então a esfera vai recebendo partículas positivas e liberando as negativas, que vão para a segunda esfera. Quando ela sobrecarregar, vai ocorrer uma descarga elétrica. Observaram o que ocorreu? Então, aqui eu vou desligar novamente. Na sequência temos uma situação parecida, porém não tem esfera. Tem um pêndulo. E esse pêndulo ele vai estar ligado na carga negativa, como vocês observam aqui na parte inferior do meu vídeo. Do lado direito aqui tem uma sequência de polaridades, que é negativo, positivo, positivo, negativo, negativo e positivo, positivo e positivo, negativo e negativo. Então eu vou trocando. Quando eu clicar aqui, eu vou trocando. Por exemplo, está negativo, cliquei aqui, está positivo, cliquei aqui, está positivo e negativo, cliquei na sequência, está negativo e positivo, cliquei de novo os dois positivos e cliquei novamente os dois negativos. Então, esse aqui eu quero que vocês acessem aqui esse simulador através do link que eu vou deixar. Vocês façam as devidas observações. Aqui também nós temos de forma parecida, porém com algumas grades aqui. Vocês vão realizar o mesmo procedimento, como sempre. Aqui nesse caso aqui está bem simples. Você vai clicar apenas no botão verde para acionar o motor aqui do experimento, que ele vai gerar movimento nas poleias e aí vai gerar as partículas. E essas partículas vão ser direcionadas por essa conexão vermelha e essa azul que vocês observam aqui, e vão fazer essas linhas ficarem paralelas. Por que é bom ficar paralela? Porque uma está ligada em positivo e a outra está ligada em negativo. Então positivo sempre atrai negativo, ou vice-versa. Aqui nós temos mais outra simulação, porém aqui está ligado só no positivo. Então vocês vão fazer o mesmo procedimento, vão acionar aqui o botão verde para acionar o motor do experimento, no caso do gerador de Van de Graaff, e o vermelho para desligar. E aí vocês vão observar o que vai acontecer com essas artes em volta há uma espécie de malha de ferro aqui. E aqui nós temos mais outro experimento. Esse daqui no caso é da bolinha de ping-pong. Vou acionar aqui, vocês vão observar o que vai ocorrer. Acionei aqui o motor do gerador, ele vai fazer as poleias girar. Ou seja, essas poleias girando vão estar produzindo partículas positivas, que vai ser direcionado para essa esfera, que é distribuído para essa segunda esfera. E aqui uma bolinha de ping-pong se aproximou e encostou na esfera. E passou um tempo, ela foi arremessada para trás. O que ocorreu aí? Ocorreu que
essa esfera estava produzindo partículas positivas, consequentemente ela foi distribuída para essa outra esfera, e aqui nós tínhamos uma bolinha de ping-pong que continha partículas positivas e negativas. O que ocorreu? Como aqui tinha partícula negativa e essa esfera estava produzindo partículas positivas, essa bolinha de ping-pong foi atraída por essa esfera, ou essa esfera atraiu a bolinha de ping-pong, que quando ela polarizou, ela foi arremessada para trás. Como assim? Eu venho aqui, clico nesse botão e vou observar que dentro da bolinha de ping-pong tinha partículas positivas e negativas, e o gerador estava produzindo apenas partículas positivas, que era distribuída de uma esfera para outra. Ou seja, nessa segunda esfera do gerador, que está conectada na primeira, só tinha apenas partículas positivas. Então, por isso que ela fez com que a bolinha de ping-pong fosse atraída. E quando ela se aproximou, ela polarizou, ou seja, a energia negativa, as partículas positivas foram atraiu as negativas. Quando ela se polarizou, ela repeliu. Vou acionar aqui o botão verde para vocês observar o que aconteceu. Acionei. Começou a produzir partículas positivas. Atraiu. Elas se alinharam às partículas da bolinha de ping-pong. Elas está o que? Polarizou aqui. Quando polarizou positivo com negativo, negativo com positivo, ela repeliu, olha aí. E consequentemente ela ficou lá onde ela estava. Vou desligar aqui. Agora aqui embaixo nós temos outra bolinha. Vou clicar nela aqui, ó. Como é que ela está o interior dela? É a mesma procedimento da primeira, no caso o mesmo procedimento da primeira. Porém aqui a gente nota que parece que existe mais partículas negativas. Então vou acionar aqui, ó. Aqui eu vou deixar acionado para vocês verem o que tem no interior da bolinha. Vou acionar novamente. Vou esperar o gerador acionar as poleias para produzir as partículas até atrair a bolinha. Atraiu. As partículas negativas foram todas para uma direção só. Observe o que está ocorrendo. Ocorre que a esfera estava toda polarizada com cargas positivas e a bolinha estava com cargas positivas e negativas. Então ela atraiu, quando ela atraiu, ela polarizou todas em cargas positivas e consequentemente ela repeliu, ou seja, afastou, porque dois polos positivos eles não se juntam, assim como os dois negativos. Então tem que ser um positivo e um negativo, assim elas ficariam juntas. No caso teria que ser dessa forma. Como aqui está positivo, para ela se atrair nessa bolinha deveria toda ser negativa. No caso, como todas tornaram positiva com a aproximação da polaridade, então ela repeliu. Aqui nós temos mais duas simulações. Essas simulações comparando o que foi explicado. Eu quero que vocês acessem o simulador e vocês façam as simulações. E a partir dessas simulações, com os resultados obtidos, vocês respondam um questionário que está disponível lá no roteiro experimental. E por enquanto é isso. Obrigado, valeu. E a gente se encontra na próxima.